Irmãos, antes da gente ler aí o material que eu trouxe, antes de ler o material, eu quero que você... Eu vou ler um versículo da palavra, né? Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Nós vamos entrar nesse estudo aqui sem pressa, viu, irmãos? Porque eu queria que vocês entendessem isso. Eu queria que tivesse todo mundo aqui, na verdade, né? Mas a gente vai continuar assim. Igreja é igual um campo de futebol. 22 molhando a camisa e 60 mil berrando na arquibancada. Mas 22 só que está molhando a camisa. Igreja vai ser sempre assim, né? Por isso que é importante o discipulado. Ter um grupo que é discipulado, né? 12 de Hebreus, versículo 9. 9:22, é isso? 9:22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão. O que é remissão, irmãos? É quitação. Não tem o sócio remido no clube? Não paga nada, ele já comprou o título, pagou o título, ele não paga nada, não paga mensalidade, não paga nada, né? Então, aqui está escrito que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, ou se lavam. Purifica significa lavar. Quase todas as coisas, segundo a lei, se lavam com sangue. Lembra antigamente, os antigos, que resolvia tudo aqui, ó. Como é que é o negócio? A honra se lava com sangue. Complicado o negócio. Complicado, né? O cara prejudicava uma filha do outro lá, ou qualquer coisa, mexia com a honra da família, o risco de ser morto era muito grande. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam, ou seja, se lavam com sangue.
E sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão. Qual é o sinônimo de remissão? Quitação. Quitou a dívida. Amém? Lembre sempre do sócio remido. É aquele que não paga nada, porque já pagou, já comprou, não paga mais nada, né? Por isso se chama sócio remido. Então, irmãos, sem derramamento de sangue, não há perdão. Segundo a lei de Moisés, quase todas as coisas eram lavadas, purificadas com sangue. Eu acho que nós temos muito que aprender sobre esse assunto, então. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Tá. Pega o teu papel aí. Eu escrevi tudo que eu vou falar para vocês hoje, tá? Vocês vão ler comigo isso aqui. Não é para você levar para casa, pôr no meio da Bíblia, não. Nós vamos ler juntos aqui devagarinho. Vamos ler os versículos que estão aqui, para a gente entender a doutrina do sangue na Bíblia. Há muita tradição, há muito equívoco, há muito desencontro em relação a isso. É por isso que nós temos que estudar a Escritura Sagrada. Não adianta você dizer, eu acho, eu tenho impressão, eu imagino que seja assim, assim. Isso pode te jogar num abismo. Você precisa ter um conhecimento razoável da Escritura, do conjunto da Escritura, para você tirar conclusões acertadas, seja lá de que assunto for. Seja lá de que assunto for. E o assunto em questão aqui é o sangue. Então vamos lá. O título do estudo é Acerca das comidas e da proibição de comer sangue. Há uma crença instalada no mundo cristão, de modo geral, de que a interpretação da Bíblia depende única e exclusivamente do conhecimento do seu conteúdo. Para aqui um pouco. Primeira pergunta: será que a interpretação da Bíblia depende exclusivamente do conhecimento que eu tenho do conteúdo dela? Não. Não. Continua. Ou seja, na medida em que avançamos na leitura, vamos absorvendo pura e simplesmente todas as verdades e conceitos ali encontrados. Olha aqui para mim, está certo isso? Também não. Na medida em que você avança na leitura, você vai absorvendo automaticamente todas as verdades e todos os conceitos encontrados ali na Bíblia. Não. E você vai ficar sabendo por quê. Definitivamente, isso não pode ser assim, pois, não raro, deparamos com passagens que aparentemente se contradizem. Não é verdade isso? De vez em quando você está lendo a Bíblia assim, parece que uma parte da Bíblia
se contradiz com a outra parte. Por exemplo, o assunto que nós vamos estudar aqui é um perfeito exemplo. Você vê uma parte da Bíblia dizendo que não pode comer sangue, e você vê uma outra parte da Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo, coma de tudo que se vende no açougue. Com qual parte que eu fico? Eu fico com as duas, só que eu preciso entender o contexto desse ensinamento. Eu não tenho que rasgar uma parte da Bíblia e jogar fora. Eu tenho que entender que muitas coisas que a gente lê no Velho Testamento ainda não tinham se cumprido. Aí você lê no Novo Testamento o cumprimento daquilo que estava no Velho Testamento. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Definitivamente isso não pode ser assim, pois não raro deparamos com passagens que aparentemente se contradizem. Essas aparentes contradições revelam dois fatos importantíssimos para os que amam as Escrituras e desejam compreendê-las melhor. Então, essas aparentes contradições que a gente encontra na Bíblia, mas aqui fala uma coisa, aqui está falando outra. Essas aparentes contradições revelam dois fatos importantíssimos para os que amam as Escrituras e desejam compreendê-las melhor. Primeiro fato é que não há contradição alguma no texto sagrado. Não há, viu, irmãos? Nenhuma contradição em toda a Bíblia. E o segundo é que estas aparentes contradições revelam o que, irmãos? Que a simples leitura da palavra e o consequente conhecimento decorado da letra nem sempre são suficientes para a sua adequada interpretação. Ok? Quando você está lendo a Bíblia e fala, pera lá, mas parece que essa parte aqui tem uma contradição com a outra parte. É aquilo que eu falei aqui em cima. Nós não podemos ir lendo e absorvendo conceitos e absorvendo pura e simplesmente verdades e conceitos que a gente vai interpretando. Não, a gente vai lendo e colocando à parte. Vamos ver se isso se confirma lá na frente. Vamos ver o que isso quer dizer lá na frente. Ler a Bíblia, irmãos, e comer peixe é a mesma coisa. O que tem de gente por aí engasgado com a Bíblia, igual engasga com espinha de peixe. Por causa disso. Então, a leitura da palavra e o conhecimento decorado da letra nem sempre são suficientes para a sua adequada interpretação. Afinal, o leitor das Escrituras está sujeito aos problemas acarretados pelas próprias traduções, que por si só empobrecem o sentido literal, além das questões da etimologia de cada palavra. Etimologia, o que é, irmãos? A origem da palavra, o estudo da origem da palavra. Existem dicionários etimológicos. Você pega uma palavra, ele diz de onde veio aquela palavra, qual o radical daquela palavra, de onde ele veio.
Quer ver? Ó, eu vou falar uma palavra indígena para vocês aqui. Quem souber vai ganhar 1 milhão. Quem souber vai ganhar. Quem sabe o que significa pindaíba? Não é o que você está pensando. Pindaíba. O que é pindaíba para nós? Está na M. O cara está na M, né? Então ele está na pindaíba. Nada a ver, nada a ver. Pindaíba não é uma palavra do português, é uma palavra do Tupi-Guarani, que significa vara de pescar. Se você falar pindaíba para o índio, ele vai cortar uma taquara, um bambu e vai levar você para pescar. Agora, eu morei no Rio Grande do Sul. Eu morei no Rio Grande do Sul. E eu nunca me esqueço. Eu ia fazer visita para os irmãos no sítio. Lá eles não falam no sítio. Eles dizem assim, eu moro lá fora. Onde é que o senhor mora, irmão? Eu moro lá fora. Moro na água, não sei do quê. Eu ia fazer visita para os irmãos lá no sítio. E eu fui uma vez visitar uma família de plantadores de arroz. O arroz lá, eles plantam, é o arroz cultivado na Ásia. Eles têm um açude num lugar mais alto, e daí solta aquela água naquela várzea. A terra que tem valor lá é brejo. Essa que é a terra que tem valor. Terra seca não tem valor. Aí eles semeiam arroz assim, ó, semeiam e vão dando os banhos que eles falam. Abre lá o açude, cobre aquele arrozal, dessa altura de água, e ali cresce igual o cabelo. Bom, naqueles açudes, são açudes de 100 anos, de 80 anos. Um dia, eu visitando um irmão, tinha um açude perto da casa dele. Eu falei, irmão, posso ir ali pescar, ver se eu pego um peixinho e distrair? E eu notei que ele ficou meio constrangido. Eu notei que ele ficou constrangido. Ele não foi comigo. Ele pediu para um menino ir comigo lá, deu uma desculpa. E eu fui lá. Sol quente, era uma traíra desse tamanho atrás da outra. Uma atrás da outra. Trairona. Falei, nossa, como tem peixe. Quando eu voltei para casa, tinha umas 20 traíras desse tamanho. Falei, nossa, que maravilha. Depois eu fiquei sabendo por que ele não foi comigo. Vergonha de um vizinho passar e ver ele pescando, achando que ele estava passando necessidade em casa. Quando eu ouvi a explicação de pindaíba, falei, olha aí, ó, entendi. Então, para nós, para eles lá no Rio Grande do Sul, eu quero comer carne, eu mato uma res, carneio já uma ovelha, aquela rompança. E eu depois caiu a minha ficha, depois de muito tempo, por que aquele irmão não foi comigo lá, na beira da lagoa, mandou um guri lá? De vergonha que um vizinho passasse e visse ele pescando. E o vizinho ia pensar assim, nossa, mas o meu vizinho está na miséria,
Está precisando pescar para comer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é daí que veio a história da pindaíba relacionada com a vara de pescar. Vocês entenderam esse pequeno exemplo? Entenderam? Irmãos, Bíblia é a mesma coisa. Estudar a Bíblia é como comer um peixe cheio de espinhos. Vai devagar, vai com calma, separa, olha bem, senão você vai parar lá no UPA para tirar um espinho da garganta. Volta aqui na leitura. Então, o conhecimento decorado da letra nem sempre são suficientes para sua adequada interpretação. Afinal, o leitor das Escrituras está sujeito aos problemas acarretados pelas próprias traduções, que por si só empobrecem o sentido literal, além das questões da etimologia de cada palavra e expressão no contexto histórico em que se situam. Bom, olha aqui, ó. Todo estudante da Bíblia, não é leitor da Bíblia. Estou falando estudante. O estudante da Bíblia, ele tem que ter, não é uma Bíblia de estudo, é uma meia dúzia de Bíblias de estudo, de editoras diferentes, traduções diferentes. Por quê? Porque a Bíblia que nós temos na mão já é a tradução da tradução da tradução da tradução da tradução. É o que eu disse aqui, ó. O simples fato da Bíblia os problemas acarretados pelas próprias traduções empobrecem o sentido literal. Além disso, as questões da etimologia de cada palavra e expressão no contexto histórico, na época em que cada um se situava. Aí eu chego na Bíblia de estudo. Por que eu devo ter Bíblia de estudo? Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro. Eu tenho até a Torá, que é o Pentateuco judaico, explicado lá em casa. Por quê? Porque quando eu tenho uma Bíblia de estudo, esses comentaristas, eles analisam aquela passagem na língua original. Eles têm conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, do latim. E daí, eles colocam uma explicação aqui no rodapé, para a gente se situar melhor no estudo da palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, não é pegar a Bíblia e começar a ler. Você pode ler, ninguém é proibido ler, mas você tem que tomar muito cuidado. Eu vou repetir, ler a Bíblia e comer peixe é a mesma coisa. Você tem que se situar dentro daquele contexto para você tirar uma interpretação o mais próxima possível do original, do que Deus quis falar. Próximo parágrafo. Na Bíblia, é comum depararmos com a doutrina propriamente dita, se misturando com a tradição de uma certa região. A lei moral com a lei cerimonial. Isto tudo no mesmo texto. Vou repetir. Na Bíblia, é comum, irmãos,
depararmos com a doutrina propriamente dita, se misturando com a tradição de uma certa região, num determinado momento histórico. Outra coisa, a lei moral se mistura com a lei cerimonial, irmãos. Isso tudo no mesmo texto. Olha aqui para mim, deixa eu falar um pouquinho sobre lei moral e lei cerimonial. A lei moral continua. A lei moral não tem prazo de validade. Vamos lembrar algumas coisas aqui de lei moral? Vamos? Vamos lembrar? Eu vou lembrar de uma, você lembra de outra, tá? Vamos lá. Filhos, obedeçam os vossos pais. Isso é lei o quê? Moral ou cerimonial? Vocês entendem o que é uma lei moral e uma lei cerimonial ou não? O que é uma lei moral? Lei moral é que tem a ver com princípios. Lei cerimonial é que tem a ver com cerimônia, que quer dizer isso, que representa alguma coisa. Então, a Bíblia, no mesmo texto, você tem lei moral misturado com lei cerimonial. Só que a lei cerimonial não é para nós mais. O sangue está envolvido nisso. Porque Jesus já cumpriu a lei cerimonial. Então, aquele que está em Cristo não precisa mais cumprir cerimônia alguma. Ele já cumpriu. E cumpriu sem nenhum erro. Tirou 10 em tudo. Mas a lei moral, essa permanece. Por exemplo, filhos, obedeçam os vossos pais. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. A lei moral. Esposa, seja em tudo sujeita ao seu marido. Lei moral. O que mais? Quem se lembra de uma lei moral? Paulo escreveu a Timóteo, seja o exemplo dos fiéis, né? Que os mais velhos sejam exemplos para os mais novos. Isso é lei moral. É lei moral. Não retém o dinheiro do outro se tiver na tua mão. Não deixa para pagar nem amanhã cedo. Paga hoje à noite mesmo, você já tem na mão para pagar. Isso é uma lei moral. Quer ver uma coisa que deixa Deus triste? O sujeito tem dinheiro no banco para pagar o empregado, para pagar o funcionário. Sábado, funcionário esperando o dinheirinho para ir no mercado, para ir. O cara dá um cheque cruzado para o empregado, quando não é de terceiro ainda. A Bíblia diz que Deus odeia esse tipo de coisa. Isso traz desgraça para a vida da pessoa. Porque é um princípio moral que diz assim, não retenha do jornaleiro o seu salário, estando na tua mão poder entregá-lo. Não deixa para amanhã cedo, porque ele pode estar precisando para aquela noite ainda. São leis o quê? Morais. Agora, não coma isso, não coma aquilo, guarda o dia tal. Isso é lei cerimonial. Eram sombras lá no passado que queria dizer alguma coisa maior no futuro, quando Jesus viesse.
Amém, irmãos? Então, eu li aqui que na Bíblia é comum depararmos com a doutrina propriamente dita, se misturando com a tradição de uma certa região, lei moral com lei cerimonial, isso tudo no mesmo texto. Por esta razão, o exame das Sagradas Escrituras exige paciência, perseverança, disposição para aprender e, principalmente, desapego das tradições religiosas, nem sempre muito bem fundamentadas, a que fomos submetidos desde a infância. Quantas coisas que a nossa mãe, que a nossa avó, que o nosso pai nos obrigava, que não tem nada a ver com nada. Alguém quer lembrar de alguma coisa aí ou não? Ensinamentos. Não coma isso. A história do sangue que nós vamos ver na sequência. Não pode comer sangue. O que mais? Cabelo. Não pode cortar o cabelo. Como? Que coisa. Coitada da irmã. Ela ficou 67 anos na Congregation Christation do Brasãozation. Só aprendendo, só lavagem cerebral, só ensinamento dos dogmas da própria religião, nada da Bíblia. A Bíblia para eles é só uma desculpa, igual no catolicismo. Lavar o pé do santo. E vamos embora. E por aí vai. Quem que falou alguma coisa para cá, pastor Aval? Manga com leite morre. Boa! Bem lembrado. Então você fala para o escravo assim, se misturar manga com leite, você morre. Aí o escravo, coitadinho, só ficava na manga verde. E não tomava o leitinho da vaca do Senhor. Exatamente. Bom, o exame das Sagradas Escrituras exige paciência. Está vendo, irmãos? Perseverança, que é a mesma coisa, viu? Perseverança e paciência é a mesma palavra. Disposição para aprender. Vocês sabem que tem gente que não é ensinável, né? Vocês sabem quantas pessoas que passou pela congregação cristã no Brasil que eu conheci na minha vida, disposta a aprender a Bíblia? Sabe quantas? Só uma, a da Guimar. Só uma. Em todos esses anos. É a primeira. Eu acho que vai ser a única. Não, mas eu digo da congregação cristã. Você não era de lá. Mas geralmente a pessoa da congregação cristã, uma vez eu falei para um homem da congregação, ele estava fora da igreja, eu falei para ele se reconciliar, ele falou assim, não, para mim não tem jeito mais, porque eu pequei contra a congregação. Para mim não tem mais jeito.
eles creem que o caminho da salvação não é Jesus, é mentira, é a congregação. Então ele falou, para mim não adianta mais, eu não tenho mais salvação. Falei, rapaz, você tem cara de tonto, mas eu não achava que você era tonto também, eu achava que era só a cara. É uma assembleia, é uma lavagem cerebral que não perde nada. Não perde nada para o nazismo, não perde nada, nada, não perde nada. É idêntico. Então a Dagmar é a primeira e a única pessoa que eu conheci saída desse sistema e que diz, eu quero aprender a Bíblia. Eu quero aprender a palavra. É por isso que eu escrevi aqui, dispostos a aprender. Irmãos, as pessoas, não são todas as pessoas que são ensináveis. O que é uma pessoa ensinável? Você sabe definir para mim? O que é? Não, facilidade não. Ela aceita a instrução. Aceita a instrução. Quem tem facilidade para aprender é o inteligente. Inteligente. Ensinável é aquele que está aberto para ser ensinado. Ele quer ser ensinado. Ele não fala assim, eu sou dono da verdade, eu já sei tudo. Não. Ele está aberto para aprender. E quem quiser aprender a Bíblia tem que ser ensinável. E principalmente tem que estar desapegado das tradições religiosas. Por quê? Porque as tradições religiosas porque as tradições nem sempre estão fundamentadas na Escritura. Nem sempre. Por exemplo, Igreja Católica Romana. Se nós tirássemos da Igreja Católica Romana hoje, tira Jesus Cristo e tira a Bíblia. O que muda lá? Nada. Eles não precisam da Bíblia e nem de Jesus Cristo. Os dogmas e as tradições deles são mais do que suficientes para eles ficar mais 1000 anos lá, fazendo aquilo lá. Então, existem tradições que são boas, bíblicas, mas nós temos que analisar as tradições religiosas se elas têm lastro, fundamentação na Escritura, principalmente no Novo Testamento. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, vamos começar a tocar no nosso assunto. Um dos temas mais controversos é o relativo às comidas, principalmente no que se refere ao consumo de alimentos derivados do sangue. Esse é um dos temas mais controversos na Bíblia. Aqui vão, então, alguns subsídios para a reflexão dos interessados na temática. Então, agora nós vamos entrar realmente nas questões relacionadas ao sangue. A meu ver, o equívoco na compreensão das questões relativas ao que se pode ou não comer está no fato de sempre basearmos o nosso estudo tomando por base os confrontos de Paulo com os judaizantes, os fariseus do seu tempo, ao invés de começarmos por Jesus. Então aqui, primeira dica,
Primeira dica: qualquer doutrina que você queira uma resposta conclusiva, procura ver o que Jesus disse. Vai nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali você tem o que Jesus falou a respeito daquilo. Eu posso ponderar sobre o que Paulo ou Pedro falou. Não posso? Posso. Mas não sobre o que Jesus falou. A chave para o bom entendimento de uma questão bíblica é verificar qual argumento condiz com o que Jesus ensinou. Esse vai ser o melhor argumento. Amém? Qualquer argumentação que esteja em harmonia com os ensinamentos do Senhor é merecedora de crédito ou é merecedor de crédito. Qualquer argumento que esteja em harmonia com os ensinamentos do Senhor, aqui está merecedora, né? Não, é merecedor de crédito. Merecedor de crédito. Você pode consertar na tua via aí. Concorda comigo ou não, irmãos? Você quer saber qual argumento sobre um assunto que está certo? Aqui tem uma opinião, aqui tem uma opinião, aqui tem uma opinião. Muito bem. Vamos procurar nos evangelhos o que Jesus fala sobre aquilo. E o que ele falar é o que eu devo aceitar. Amém? Olhando para o ensino de Jesus acerca das comidas, resolveremos logo o assunto, restando apenas examinar o porquê das discussões posteriores dos apóstolos sobre o tema. É o que eu pretendo fazer. Então, eu quero saber uma verdade sobre comida, bebida. Ok, vamos procurar a opinião de Jesus? O que Jesus falou de comida, de bebida? Vamos lá. Depois que eu encontrar a opinião de Jesus, aí eu vou examinar o porquê que os apóstolos discutiram com os fariseus, com os judeus, a respeito do assunto. Mas eu já tenho a conclusão, porque eu já sei o que Jesus fala sobre aquilo. Quem entendeu isso, irmãos? Isso é importante. Sobre comida, sobre família, sobre dinheiro. Estou falando de coisas importantes do dia a dia. Fuja do eu acho. Vai na palavra procurar o que a palavra fala sobre aquilo. Vamos ler Marcos capítulo 7. A partir do versículo 14. Então agora nós vamos entrar nas leituras bíblicas, vamos ver o argumento de Jesus, vamos ver o ponto de vista do Senhor a respeito do assunto de comidas. Marcos 7, do 14 ao 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele,
o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Para lá, devagarinho, irmão, devagar com o andor, porque o santo é de barro, vai devagar. Não tem nada que entre pela boca do homem que possa contaminá-lo. O que contamina? É o que sai. É o que sai. Opa, começamos a aprender com Jesus, hein? Não começamos? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Os próprios discípulos de Jesus não entendiam certas coisas. Por quê? Porque eles também tinham a lavagem cerebral dos judeus. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Tudo que você come, que você bebe, vai para o estômago, o intestino e depois vai para o vaso. Não vai para o coração. E assim, olha só, e assim considerou ele puros todos os alimentos. Digo amém. Jesus considerou com essas palavras que todos os alimentos são o quê? Puros. Por quê? Não contamina a alma, o que sai é que contamina. O mau pensamento, o adultério, o roubo, a maldade, a mentira. Não é a comida que produz isso, mas isso sai do coração. E dizia: o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo. O que é dolo? Você já viu na televisão? Tem o crime doloso e o crime culposo. O culposo é quando a pessoa não tinha intenção. O doloso é quando tinha intenção. Havia dolo. A lascívia, malícia, né? A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não tem nada a ver com comida. Nós podíamos parar agora, levantar e ir embora, não precisava mais nada, irmãos. Não é? Sim ou não? Podia dizer: ô pastor, legal, vamos embora, já entendi. O Senhor já falou. Ele considerou puras, dignas, lícitas, todas as comidas. Tudo. Então, a argumentação do Senhor Jesus, irmãos, isso aqui é impressionante. A argumentação do Senhor Jesus é diametralmente oposta à argumentação dos fariseus. Para Jesus,
É impossível que o alimento influencie na conduta de uma pessoa, ainda que seja um alimento cerimonialmente puro. Os judeus tinham os alimentos cerimonialmente puros e os impuros. Vamos falar num alimento puro para o judeu. Frutas, verduras, legumes, carne magra. Vamos falar num alimento impuro. Carne de porco, alguns tipos de frutos do mar, era impuro. O animal que tinha fenda no casco, podia comer, papapá. Tudo isso tem uma justificativa, uma explicação, certo? Uma razão de ser. Mas eu pergunto, na prática, se eu comer fruta, legumes e verduras, ou comer um pedaço de carne de porco, ai que vontade que deu agora. Isso vai me melhorar ou vai me piorar? Não. Absolutamente. Absolutamente. Para Jesus é isso que interessava, a conduta e o comportamento. No versículo 19, o Senhor considerou puros todos os alimentos. Bom, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa em 1 Timóteo 4, versos 4 e 5, onde ele afirma que todo o alimento é bom se recebido com ação de graças. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: pois tudo que Deus criou é bom. Isso aqui mata tudo. Acabou. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Está falando de comidas. Porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. Isso, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos ler essa parte. A senhora vai entender perfeitamente. Digo amém? Então Jesus considerou puros todos os alimentos e Paulo diz que todo alimento é bom se recebido com ações de graças. Vocês costumam agradecer antes de se alimentar? Você costuma dar graças? Importante dar graça. Mas quando você for agradecer, não agradeça só pelo alimento, agradeça pelo dinheiro que pagou ele também, viu? Porque às vezes a gente tem o hábito de ficar tendo uma briguinha com o dinheiro, achando que ele é ruim. Mas a gente trabalha o dia inteiro para ganhar, né? E de tarde fala mal dele, né? Já viu isso? Já viu isso? Qualquer coisa que acontece, o povo fala que a culpa é do dinheiro. O dinheiro, porque o dinheiro. Mas o miserável levanta cedo, trabalha o dia inteiro para ganhar dinheiro. E fala mal do dinheiro. Porque o dinheiro é isso, porque o dinheiro é aquilo, porque o dinheiro é aquilo.
precisa ficar com o dinheiro então. Pega a minha conta, eu dou para você, você põe lá na minha conta. Se livra dele, né? Não é, irmã? O dinheiro é tão mal assim, passa para mim que eu vou queimar ele. No shopping. Sabe, irmão, essas pequenas coisas que eu falo aqui, é para os irmãos pensar, dizer, puta, mas quanta besteira, né? Quanta ignorância, quanta coisa que não tem nada a ver, e algumas até ofendem a Deus. Vamos ler Lucas 10, versículo 8. Caminhar só mais um pouquinho aqui, daí... 10, 8. Quando entrardes numa cidade, é Jesus que está falando, irmãos. Não é Pedro, não é João, não é Timóteo, não é ninguém. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Olha aqui para mim um pouco. Isso aqui tem um peso. Isso aqui é complicado, irmãos. Para nós, hoje, isso aqui não quer dizer nada. Porque se eu sair daqui agora, for lá no Rio Grande do Norte, eles vão me dar macaxeira com não sei o que lá, com não sei o que lá. Tudo normal. Vou na outra região do Brasil, tem outra comida. Vou na outra região, vou no outro país, tem outra comida. Mas na época de Jesus, o rigor, o controle, a lavagem cerebral em relação à gastronomia era terrível. Aí Jesus fez o quê? Mandou os discípulos dele para pregar o Evangelho. Eles foram para todo canto. Ali. Vocês sabem que Israel é pequenininho, né? Ali é tudo misturado. Ali tinha gente de tudo que era coisa. Jesus disse assim, quando você entrar numa cidade e vos receberem ali, o que eles botar na mesa, vocês comam. Ai, meu Deus. Dá até medo de pensar o que eles ponham na mesa. Naquelas regiões. Jesus falou, come, não vai dar mau testemunho. Por que Jesus mandou comer? Para não dar mau testemunho. Vocês estão pregando a salvação eterna, vocês estão pregando o reino de Deus, vocês estão pregando que chegou o reino de Deus, vocês estão pregando a salvação, a reconciliação. Agora, isso eu não como porque a minha religião não permite. Acabou, derrubou tudo. Quem está entendendo, irmãos? Está entendendo? Entendendo. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Irmãos, tem coisa que eu não gosto de comer. Você tem coisa que você não gosta também, não é? Ok. Mas eu, como pregador do Evangelho, já comi cada coisa, irmãos. Já bebi cada coisa. Para não ser uma pedra de tropeço. Porque uma casa se abriu, uma família nos convidou e tal. E eu enfrentei cada coisa. Aqueles copão desse tamanho aqui de café gelado. Pastor, o senhor aceita um cafezinho? Eu já pensava naquele cafezinho novo, quentinho, saindo a fumacinha. Irmã, sim, por favor. Aí vinha aquele lavradão de café gelado, de 2 dias. E daí? E daí, seu Mané?
De uma vez não dá, mas de golinho em golinho eu vou vencer ele. Aí entrava no carro para ir embora, 2 quilômetros depois a barriga começava... Eu falava, meu Deus, será que eu chego em casa? Eu conheço a história de um rabino judaico, que ele foi visitar uma comunidade no interior, muito pobre. E chegando lá, nossa, eles não sabiam o que fazer com ele. Nossa, receber a visita daquela autoridade. Ficou 2 dias lá, mas foi alegria. Povo simples, pobre, mas não sabia o que fazer. Na hora de ir embora, veio um carro lá da cidade para buscar o rabino. E ele entrou no carro, e as crianças trazendo isso, e trazendo aquilo, e dando presente, e tal. E o dono da casa que recebeu ele, fechou a porta quando ele entrou. Ele entrou, o homem fechou a porta e esmagou esse dedo dele na porta. O dedo do rabino. O cara bateu a porta, ainda ficou, vai com Deus, Deus abençoe o senhor, muito obrigado. E o rabino ali, amém, amém, com o dedo esmagado na porta. Deus abençoe vocês. Até um dia, volte logo. Ele foi, o carro saiu. Quando o carro virou a esquina, ele falou para o motorista, para, pelo amor de Deus. Abriu a porta, o dedo estava esmagado, preto, inchado. O motorista falou, mas desde quando que o senhor está assim? Desde que o irmão bateu a porta lá e fechou a porta do carro. Mas por que o senhor não falou? Eu ia acabar com a vida daquele homem. Ele não ia ter paz na vida dele nunca mais, sabendo que ele bateu a porta no dedo do rabino que veio visitar a família. Irmãos, a gente tem que entender os ensinamentos espiritualmente, não materialmente. Quando Jesus fala, na cidade que vocês forem, se uma família receber vocês, eu vou pedir uma coisa para vocês, hein? Coma o que eles der para vocês comer. Se tiver um escorpião frito em cima da mesa, coma. Por quê? Jesus estava falando de comida? Não. Do que Jesus estava falando? De bom testemunho, de edificar o outro, de alegrar o coração do outro. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para ser bênção para o outro, não para nós mesmos. Eu sempre falo aqui na igreja, o nosso chamado tem muito pouco a ver com nós mesmos. Tem a ver com o outro de fora. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, nesse versículo a gente aprende que comer de tudo que nos for oferecido pela pessoa, a comer de tudo que nos foi oferecido pela pessoa que nos convidar. Paulo aplicava este princípio de Jesus ao pé da letra, como podemos verificar em 1 Coríntios 10, 25 a 27. Agora vem a sua resposta aí, ô irmã Dagmar. Os bichos do casco rachado. Vamos ver se a senhora entende. Se a senhora tiver entendimento, a senhora vai entender. Então tá, agora a senhora vai aprender uma coisa a mais ainda. Agora que nós vamos desviar a senhora de uma vez. 1 Coríntios 10, do 25 ao 27. Tem alguém com tradução diferente da minha aí ou não?
Ou todas são iguais? 1 Coríntios 10, 25 a 27. Ó, Dagmar, vamos ver se você lembra. Ó. Escuta. Só escuta, melhor do que você ficar procurando aí. Comei de tudo que se vende no açougue. Respondeu já para você ou ainda não? Comei de tudo que se vende no açougue ou no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Coma de tudo sem pergunta. Por quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. E tem mais ainda, agora que você vai desviar de uma vez, ó o 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Acabou. Coma de tudo que se vende no açougue, sem acusação nenhuma, sem fazer pergunta religiosa. Por quê? Porque o que está no açougue para vender não tem nenhum caráter sagrado, aquilo é uma mercadoria. E mais, se um incrédulo te convidar, um conhecido teu, colega de trabalho, e você quiser ir, vá. Vá, mas não faça feio. Come de tudo que por lá. Por quê? Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. O que Paulo diz a Timóteo? Que todo alimento recebido com ação de graças é bom, porque tudo foi feito por Deus. Está lá no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Então tira da sua cabeça o casco fendido, não sei o que lá. Não importa se tem casco, se não tem casco. Peçonhento, se tem... Minha irmã, você está com fome no meio do mato e aparece uma cobra. Sabe, a gente é muito nojento porque a gente nunca passou fome de verdade. Por isso que nós somos cocôzinho. Ai. Deixa 10 dias sem comer. Você acha uma cobra, você corta um palmo do rabo e um palmo da cabeça. Tira o couro dela, assa que você vai ver, é um peixinho, coisa mais gostosa do mundo. Então nós temos essas manias, porque a gente não sabe o que é fome. Graças a Deus. Nem nós, nem os nossos filhos, nem os nossos netos, nem os nossos bisnetos. Domingo eu saí do culto, passei na casa da minha filha, e eu fico assim, irmãos, vendo meus 2 bisnetos comer. Aquilo é uma deboiadeira. Aquilo é uma trituradeira. 2 ursos comendo. Graças a Deus. Termina de comer, dali a pouquinho corre lá. Vó Márcia, quero iogurte. Tem iogurte. O outro vem, vó Márcia, quero suco. O outro suco. Tem o outro suco. Então,
Eu espero, irmã Dagmar, que a senhora tenha entendido isso. Se um... Aprendeu, glória. Viu pela primeira vez. Puxa vida, eu fico, de verdade, irmã Dagmar, eu fico grato a Deus e conduído, não pela senhora, a senhora escapou, mas os milhões que estão lá. Entendendo, o principal é isso. Mas tem que ter quem explique, né? Filipe se aproximou do carro do eunuco, diz a Bíblia, e perguntou: você entende o que lê? Mesmo? Vocês já leram isso na Bíblia ou não? Atos, eu acho que é Atos capítulo 10, versículo 31. Deixa eu ver se é. Não, não é não. Não é não. Mas eu já acho que. Quem achar, é Atos. Atos 8. Oito, 30. Atos 8, 30 e 31. 29 em diante. Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Irmãos, aprender a Bíblia e aprender a andar é a mesma coisa. Uma criança precisa de ajuda, de apoio. Senão, antes de aprender, ela se arrebenta inteira. Né? Então, ok, voltando. Nós estamos terminando, irmãos. Eu só quero ler. Vocês entenderam, então? Se um incrédulo te convidar, vai com ele, se você quiser. Mas, coma de todo, não faça feio lá. Não passa uma impressão errada de Deus lá. Se você não está preparado para ir na casa daquela pessoa, não vai. Arruma uma desculpa e não vai. Mas se você for, você tem que entender que você é um embaixador de Deus. Você não pode fazer Deus passar vergonha com a tua conduta. Olha o que diz também 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Nós já estamos encerrando aqui para a gente ir embora, senão começa outro temporal. Olha o que diz em 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Olha que coisa impressionante, irmãos. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão,
for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Entendeu ou não? Ó, Paulo está dizendo assim, ó, não se associem com os impuros. Mas qual impuro que ele está falando? Aquele que fala que é irmão. Aquele que diz, Pai de Deus, irmão. Ou então, paz do Senhor. Oh, glória, oh, glória. Sepulcro caiado. Certo? Bonito por fora, podre por dentro. É com esse tipo de impuro que você não deve ter comunhão, nem sentar na mesa com ele. Não com aquele do mundo, porque senão você ia ter que sair do mundo. Uma coisa que me tocou muito aquele dia que eu fui lá visitar a senhora, orar pela senhora, irmã, é o ensinamento que vocês tiveram lá, que não podia nem dizer bom dia para a pessoa, nem visitar. Me tocou no coração da senhora dizer assim, eu nunca fiz uma visita para um vizinho. Como diz os católicos, credo em cruz, Ave Maria, que coisa dessa. Já pensou? Às vezes querendo, né, irmã? Às vezes com aquele desejo ali. Não pode fazer uma visita para o incrédulo. Eu lembro que a minha irmã falou, da minha casa, na igreja, na casa da minha tia, né, na casa da minha avó. Proibido ter uma amizade com o incrédulo. Mas como é que eu vou falar de Jesus para essas pessoas? Quem está entendendo a palavra aqui? Entendeu, irmãos? Paulo diz, o impuro que eu devo evitar é o falso irmão. Nunca, porém, os incrédulos, que precisam ter a sua chance de salvação. Por sua vez, esta abertura de Paulo na aproximação com os incrédulos concorda totalmente com a prática do Senhor Jesus, como se vê em Mateus 11, 18 e 19, onde aprendemos que, diferentemente de João Batista, que tinha uma vida de absoluta restrição a respeito de alimentos, Jesus não. Jesus comia e bebia muitas vezes na companhia de gente que era execrada das rodas religiosas. Então eu vou ler essa última passagem, Mateus 11, 18 e 19. Isso aqui são palavras de Jesus, né? Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Que coisa, né? João Batista era um homem que vivia no deserto, só comia mel silvestre, gafanhoto, ficava lá no meio do deserto. O que o povo falou dele? Tem demônio. Aí veio Jesus. Comia, bebia. O que falaram de Jesus? Chamaram ele de glutão
de bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A mesma coisa dessa chuva aí, ó. Se chover mais essa noite, amanhã já tem gente reclamando. Se parar por aqui, talvez. Mas se chover mais um pouco, amanhã já tem nego reclamando. Ou seja, não dá para entender as pessoas, não dá realmente para compreender as pessoas. Mas o que eu quero que você entenda, e nós vamos parar por aqui hoje, é que nessa passagem a gente aprende que Jesus era diferente de João Batista. João Batista era um sujeito asceta, rigoroso, vivia no deserto, não falava com ninguém, brabo, raça de víboras, ele pregava, né? Por quê? Porque o momento exigia. O momento exigia um sujeito duro com o povo de Israel. Por quê? Porque ele estava preparando a chegada de Jesus. Agora, Jesus não. Segundo o que a gente lê aqui, ele comia, ele bebia, ele era amigo de publicanos, de pecadores. Atenção, atenção, isso é para nós. Isso é para nós. Nós temos que aumentar ao máximo o nosso círculo de influência, de pessoas. Eu me preocupo com isso. Quando eu ando na rua aí, eu não quero que ninguém fale assim, lá vai o troglodita. Lá vai o ermitão. Lá vai aquele poço de ignorância. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas tenham uma boa lembrança a meu respeito. Eu quero que eles me vejam como uma pessoa acessível, que eu não sou melhor do que ninguém. E não sou mesmo. Amém, irmãos? E se convidar eu para comer também, eu vou lá e como. Tudo. De preferência, se tiver um bolinho de banana depois. Mas se tiver também de abacate também, a gente come. Nem tanto, mas a gente come, né? Digam glória a Deus. Vamos parar aqui. Eu vou anotar aqui o nosso item. Na terça-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai passar as polêmicas envolvendo principalmente o apóstolo Paulo contra a posição dos judaizantes infiltrados dentro da igreja. Então tem muita polêmica, mas nós já aprendemos o que Jesus pensa. Então, as polêmicas agora é só para a gente se informar, né? Mas o que interessa mesmo, nós já vimos aqui hoje, que é a posição do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Se você conseguir ficar em pé, fica.